Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prof. Carla Bruno e hoje nós vamos falar sobre a numeração das edificações em uma rua. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Pois então pessoal, vocês já pararam para pensar qual é o critério para definir o número das edificações? Ou como saber onde começa ou termina uma rua? Para as duas perguntas existem diferentes respostas, dependendo de cada país, de cada estado ou até mesmo de cada município. Mas, de maneira geral, parte-se de um ponto de referência e a partir dele são definidos os números das casas ou dos comércios. Em Veneza, por exemplo, o ponto de referência costuma ser um prédio importante de cada bairro e de fácil identificação. No Brasil, existe a prática de se usar o marco zero das cidades como ponto inicial das ruas. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o marco zero ele se localiza na Praça Montevidéu, junto a uma fonte chamada Talavera de la Reina, e ali está a pedra de granito polida em forma piramidal, sendo referência para marcar as distâncias, né? Isso acontece porque o marco zero, ele costuma ficar na região central das cidades, né? Começar pelo ponto mais próximo do centro é uma escolha lógica, né? Sabendo que as ruas crescem para as periferias. Então, se for preciso ampliar uma rua, os novos números vão ser uma sequência dos anteriores. No caso da rua crescer no seu ponto inicial, toda a numeração deverá ser recalculada. E como é feito esse cálculo? A escolha dos números dos terrenos, geralmente de uma rua, ela segue uma lógica bastante simples. A partir do momento que se definiu qual é o ponto inicial da rua, uma equipe da prefeitura vai até o local para medir a distância desse ponto inicial, até as casas. Para terrenos sem edificação, a medida é feita até o seu centro. Já para terrenos com algum tipo de edificação, a medida é feita até a porta dessa edificação. Essa escolha permite que, caso algum morador decida dividir o seu terreno, né, o novo número não irá alterar as demais residências ou os comércios que tem em volta. Já a escolha entre números pares ou ímpares costuma seguir um padrão aqui no Brasil, que é o seguinte: à direita os números pares e à esquerda os números ímpares, sempre partindo lá do início da rua. Baseado nisso, existe uma equipe, né, responsável pela numeração predial, que precisa definir o endereço exato de cada terreno. Quando a medição, por exemplo, marca um número par para uma casa que está no lado esquerdo, por exemplo, o padrão é escolher o primeiro número acima. No caso de um terreno estar a 42 metros do início da rua e que fique no lado esquerdo, a sua numeração é arredondada para o número 43. Lembrando que essa regra usada na maioria das cidades brasileiras não se trata de uma regra oficial e podemos encontrar lugares que utilizam outros parâmetros para essa numeração. Bom, mas onde eu posso usar esse tema nas minhas aulas de matemática? Pessoal, em primeiro lugar, nós podemos pensar numa sequência didática ou num projeto sobre a numeração das edificações do seu bairro, da sua cidade. Planejar, pensar, né, num projeto em cima disso. E a partir daí, pensar nas habilidades que serão contempladas com esse tema, com objetivos definidos, como, por exemplo, descrever situações do dia a dia em que são utilizados os números, compreender que os números têm funções diferentes, reconhecer o uso dos números como código de identificação,
compor e decompor os números, construir o conceito de medidas padronizadas, mas antes estimar, medir, comparar comprimentos, utilizando primeiro as unidades de medidas não padronizadas e também estimar áreas, né? E mais uma vez eu lembro da importância da conexão da matemática com a nossa realidade. Segundo Maragon, só quando o professor sai da disciplina e consegue contextualizar é que o aluno vê uma ligação com a vida, ou ainda, se o conteúdo trabalhado na sala de aula tiver uma relação com a vida do educando, o êxito será maior. Mas para isso é necessário construir, né, pessoal, uma ponte entre o mundo real, ou seja, uma ponte entre as sociedades modernas em constante transformação e o mundo da escola, que tem diante de si a missão de formar cidadãos. Por isso, é importante estabelecer essas conexões entre diferentes ideias matemáticas, produzir e lidar com diferentes representações de ideias matemáticas. Essa é a ideia, né, pessoal? Hoje nós ficamos por aqui. Te inscreve aqui no canal, curte e compartilha os nossos vídeos.